Olá, tudo bem? Qual será o tema deste vídeo? História da Selma. Fundo amarelo com o título de Biologia Acessível em Libras por Flávia Sasso. Então, eu me chamo de Flávia e esse é o meu canal. Eu sou surda e qual o objetivo desse canal? Falar de biologia em Libras. Legal, né? E o tema que falarei hoje é sobre a história da célula. E o que é a célula? Como se descobriu sua existência? Então, a humanidade sempre teve interesse em entender e descobrir. Por exemplo, construir um luneta para poder entender as estrelas e também construir outras tecnologias para ampliar a visualidade. Um exemplo são os óculos e as lupas. Porém, quando que surgiu os primeiros microscópios? Que ao final foi dessa forma. Em 1590, dois holandeses, pai e filho, Hans e Zacharias Janssen, Pintura de dois homens brancos com cavanhaque, à esquerda. eram fabricantes e construíram um tubo de duas lentes que possibilitava ampliar a imagem. Fotografia de um microscópio cilíndrico, à esquerda. A partir disso, muitos cientistas passaram a usar o instrumento. Em 1632, outro cientista holandês, chamado de Anton van Leeuwenhoek, Pintura à esquerda, que se aproxima de um homem branco com peruca cacheada castanha, segurando o seu microscópio com os dedos. aperfeiçoou o microscópio utilizando lente biconvexa, que permitiu ampliar até 1000 vezes. Devido a isso, ele é considerado o pai do microscópio óptico. Fotografia de exemplares de microscópios com cerca de 5 centímetros. O cientista conseguiu identificar diversos micro-organismos, como por exemplo bactérias, protozoários, dentre outros. Além disso, ele construiu cerca de 250 microscópios. Bem legal, né? Mas quem é a pessoa que é famosa para biologia? É o cientista inglês Robert Hooke. Pintura de um homem branco com peruca castanha cacheada. E por que ele é famoso? O inglês era um grande inventor, construindo, por exemplo, um relógio portátil, um barômetro para medir a pressão atmosférica, e enfim, o microscópio de três lentes, que permitiu ampliar ainda mais os detalhes das amostras coletadas. Fotografia de um microscópio composto por um cilindro pendurado e uma esfera de vidro projetando luz. Ele analisou a partir da casca de uma árvore, no qual cortou finamente, tendo um pedaço de cortiça, observando por meio do seu próprio microscópio. Por meio dele, visualizou pequenas cavidades. Ilustração de Hooke de cavidades num tecido. Porém, ele não soube identificar o que pudesse ser. Ele descreveu os pequenos compartimentos de células, porque se assemelhavam a células prisionais, bem como os dormitórios de freiras, que eram chamadas de celas.
Com o tempo, o termo célula se transformou em célula. O sinal estava dessa forma. Porém, Hooke não percebeu que a cortiça era um tecido morto, ou seja, as células estão mortas. Outro cientista escocês, Robert Brown, Fotografia em preto e branco à esquerda de um homem idoso sentado. em 1832, coletou amostras de tecidos vivos. Com tecidos vivos, a célula estava viva, e ele percebeu que dentro dela havia uma espécie de núcleo, dada a coloração escura e menor no interior de cada célula. Fotografia de um tecido colorido em amarelo e os núcleos em tons mais escuros. Porém, a teoria da célula foi melhor desenvolvida a partir de dois cientistas alemães. Fotografia em preto e branco de dois homens brancos de terno. O primeiro foi o botânico Matthias Schleiden, que destacou que toda planta era constituída de células e a presença de um núcleo no interior de cada uma delas. Outro cientista, Theodor Schwann, que era um zoólogo, afirmou que os animais eram constituídos de célula e núcleo também. A partir do estudo desses dois cientistas alemães, se formou a teoria celular. Inicialmente, ela tinha dois princípios. O primeiro dizia que todos os seres vivos eram constituídos de células, e o segundo afirmava que a célula era a menor unidade de vida. Contudo, a teoria celular não conseguia explicar como surgia a célula. Alguns cientistas propuseram algumas hipóteses, porém, elas foram refutadas. Em 1845, dois cientistas alemães elaboraram uma hipótese. O primeiro era Robert Himmelke, enquanto o segundo era Rudolf Virchow. Fotografia em preto e branco de dois homens brancos com barba espessa. Perceberam a tendência das células se dividir, formando duas células. Propuseram que a divisão da célula gerava duas, e assim consecutivamente. Dessa forma, a teoria celular inclui um terceiro princípio. Você lembra dele, certo? O primeiro afirma que todos os seres vivos são constituídos de células. Já o segundo afirma que a célula é a menor unidade de vida, enquanto o terceiro afirma que toda célula provém de uma outra célula pré-existente. Uma frase famosa em latim que se refere ao terceiro princípio é homem, célula e célula. Bem legal essa frase, né? E agora, que tal a gente começar a ver sobre o microscópio, que foi a sendo aprimorado até os dias atuais? Vamos ver? Fundo amarelo em biologia acessível, parte 2. Microscópio óptico. Então, esse é o meu microscópio, que é mais simples, mas você pode encontrar outros exemplos. Em ambiente de trabalho, encontramos microscópios mais profissionais, como o da imagem. Fotografia de um microscópio óptico profissional, à esquerda. O microscópio profissional permite obter mais detalhes, mais ferramentas e recursos. Agora eu vou explicar sobre as partes do microscópio e suas funções. A parte de trás, nomeada de braço ou
coluna serve para conectar as partes do microscópio. No topo está a lente ocular, que busca ampliar a imagem. Cada microscópio pode variar na quantidade. No meu, que é mais simples, encontramos apenas uma lente ocular. Em outros, podemos encontrar duas lentes, que podem se ajustar ao nosso olhos sua posição. Tem ainda outro com 3 lentes oculares, sendo que 2 ajustam os olhos para visualizar e o terceiro serve para fotografar a amostra analisada. Bem legal isso, né? Sua função é de ampliar a imagem. E ela trabalha junto com as lentes objetivas, que localizam no meio do microscópio. Normalmente, se há 3 lentes diferentes juntas, elas servem para focalizar a imagem. Minhas lentes objetivas podem focalizar até 100 vezes, 40 vezes ou 10 vezes. Mas em outro microscópio, a lente objetiva pode ser ainda mais potente, focando e ampliando a imagem. Bacana, né? Essas lentes estão conectadas com uma peça chamada revólver ou tambor. Sua função é de conectar as lentes objetivas, permitindo que haja um giro entre elas. Dê uma olhada. Bacana? Então, você escolhe com qual lente objetiva você quer trabalhar de acordo com a sua pesquisa. E temos o tubo, que conecta as 3 peças, sendo um canal onde passa a imagem. No meio, abaixo das lentes objetivas, está uma peça que já deve saber o nome. Essa é a mesa, ou também chamada de platina. Quando você coleta uma amostra, você irá colocar na mesa, prendendo pelas presilhas laterais. Veja as presilhas. Elas podem ser chamadas de pinças também, servindo para fixar sua amostra à mesa. Na base do microscópio, podemos nomear de base ou pé. Ela irá sustentar o microscópio, conectando a coluna mais uma fonte de luz. E o que poderia ser uma fonte de luz? Podemos dar 2 exemplos. O espelho e uma lâmpada. Podemos inserir pilhas no microscópio para se obter luz. Sabia que antes era comum usar o fogo da vela? Bem legal. Temos ainda mais uma peça que fica nas laterais da coluna do microscópio, chamado de parafuso macrométrico. Sua função é movimentar verticalmente a mesa. Veja. O movimento é rápido, podendo ajustar rapidamente a distância que permite visualizar a imagem. No microscópio mais profissionais, temos outros tipos de parafuso, chamado de parafuso micrométrico. Essa peça permite a movimentação vertical mais leve da mesa, pois sua função é focalizar a imagem. O parafuso macrométrico tem um movimento mais grosseiro,
em se aproximar sem detalhar a imagem, enquanto o parafuso micrométrico permite ajustar a imagem com alta definição. Deu para entender? No meu microscópio não tem essa peça. Encontramos no mais profissionais, pois são mais específicos. Outra peça que está faltando no meu é o Charriot. E ela é responsável pela movimentação horizontal da mesa. Ela tende a se encontrar conectada à mesa na parte inferior. Essa peça permite uma movimentação horizontal da mesa, sem que você tenha que manusear a amostra fixada pelas pinças. Outra peça seria o condensador. Lembra que a luz vem debaixo do microscópio? O condensador centraliza a passagem de luz por meio de um orifício na mesa. No meu microscópio, seria esse orifício na mesa. Ele controla quantos feixes de luz centralizando-os pelo orifício. No microscópio mais profissionais, há uma peça que conecta ao condensador, chamada de diafragma. Ela é responsável por controlar a passagem de luz. Por exemplo, se eu quero bastante luz, eu irei aumentar a abertura do orifício. Se eu quero pouca luz, eu irei diminuir a abertura do orifício do condensador. O diafragma controla a abertura da quantidade de luz, enquanto o condensador centraliza filtrando os feixes de luz e tudo demais. Conseguiu entender? Bacana isso. E eu gostaria de apresentar um aplicativo celular que você pode tentar simular o uso de um microscópio simples. Vamos lá. Então, você irá procurar pelo seu celular o nome do aplicativo, microscópio, da empresa Cyberdroid. Você vai baixar um aplicativo, ok? Quando for entrar no aplicativo, você verá que ele tem diversas sugestões de outros aplicativos, mas você irá selecionar apenas o aplicativo situado no topo. O aplicativo dispõe de 3 lentes objetivas. Você pode escolher que focaliza entre 5 vezes, 10 vezes e 20 vezes. O aplicativo não vai ter a mesma exatidão dos microscópios profissionais, porque a numeração de ampliação das lentes objetivas diferenciam. Você pode tentar simular no aplicativo o revólver quando você troca as lentes objetivas. Além disso, você pode simular o uso do parafuso macrométrico, que ajusta a imagem de forma rápida. Você pode fazer várias experimentações com a câmera do celular, tentando imaginar como seria o uso do microscópio real. O aplicativo é gratuito, pode ficar tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre a história da célula e os primeiros microscópios. Até a próxima. Beijos. Fundo amarelo com o título de Biologia Acessível em Libras por Flávia Sasso.